Ao longo da história, pensava-se o trabalho como algo secundário ou mesmo que poderia impedir que as pessoas vivessem inteiramente para Deus. Então, assim, se constituiu uma ideia de que o trabalho era pouco nobre. Por isso, então, se pensava que os nobres não precisavam, não deviam trabalhar. Mas outra coisa que entrou, vamos dizer, na cabeça de muitas pessoas, imaginando que o trabalho era uma espécie de castigo dado por Deus. Quando o Senhor expulsou Adão e Eva do paraíso e disse que eles teriam que viver do esforço, do suor do próprio rosto, das fadigas do trabalho, então muitos pensavam que também o trabalho é acompanhado de algo árduo, capaz inclusive de deixar as pessoas submetidas ao longo da vida. No entanto, o próprio Cristo, ao se encarnar, ele não só se encarnou na condição humana, mas também na condição de sua família, da onde ele morava, e assumiu em tudo essas belas condições. Cristo se fez operário. Então, Cristo se colocou ao lado de seu pai, São José, aprendeu com ele, vamos dizer assim, o ofício e, como ele desenvolveu também esse ofício. Mas também notamos que nas palavras de Jesus, ele tinha um modo de olhar com encantamento os trabalhos que as pessoas realizavam. Então, um homem muito atento e que via beleza e sabedoria nos trabalhos realizados. Basta lembrar algumas das passagens do Evangelho, quando Jesus diz: que adianta pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha? O rasgão vai aumentar e perder-se-ão os dois, tanto a roupa como também o remendo novo. Jesus com certeza aprendeu isso, vendo sua mãe costurando, vendo outras mulheres nesse ofício. Quando Jesus cita daquela mulher que perdeu uma moeda, cuidou da casa e encontrou a moeda, Jesus também percebeu nisso, na laboriosidade da casa organizada, das coisas em ordem, o desejo de encontrar as coisas, também esse jeito que nós todos devemos ter ao cuidar de nossas coisas, de nossa casa. Quando Jesus pede, observa os pastores trabalhando, o pastor cansado da noite, que vai atrás da ovelha perdida. Admirava-se também com estes homens que, mesmo cansados, se dedicavam a esse cuidado com as ovelhas. Então, assim, não só Cristo aprendeu um ofício, mas também olhava com admiração para os ofícios, para os trabalhos. Aqui está uma coisa muito bela. Quando a gente começa a observar alguém trabalhando e executando com precisão, com carinho, com amor seu trabalho, a gente deveria se encantar, interessar-se, porque todos os ofícios são cercados de sabedoria, de entendimento e, portanto, se torna um caminho também de nossa santificação. Então, o que é santificar-se no trabalho? Não se trata, deixe eu rezar enquanto eu trabalho, porque muitas vezes a pessoa pode pensar nisso. Vou trabalhar e aproveito para rezar. Uma das coisas não funcionará bem. Ou as coisas que estão sendo feitas ficarão mal feitas, a oração também ficará mal feita. Então a gente tem que, de fato, descobrir um caminho que é fazer com senso de eternidade e as coisas com a devida ordem e beleza, que inspire as pessoas que veem o trabalho realizado, o encantamento e também o desejo de agirem perfeitamente nas coisas. Então, quando qualquer pessoa executa bem o seu trabalho, com ordem, com sabedoria, com ciência, porque isso aqui é muito importante. Às vezes a gente vai se acomodando e pensa assim, já sei tudo, e não aprende. Olha, não se engane aquelas que cuidam com muito cuidado de suas casas. Se não crescer no conhecimento de como fazer uma limpeza, de como cozinhar, de como fazer uma organização de um quarto, nós que temos os carros, se não cuidarmos deles na sua limpeza, na sua manutenção, nos detalhes, a gente vai deixando uma coisa se acumulando atrás da outra e de repente estamos andando uma lata velha. Ou seja, então esse cuidado que devemos ter com as coisas bem feitas. Isso inspira nos outros também o desejo de fazerem coisas bem feitas. Não é assim que o próprio Deus diz no Gênesis? E Deus viu que tudo era bom. Ele se encantava
Depois que ele fez todas as coisas belas, o Senhor se encantava com a beleza das coisas que ele fez. Então, santificar-se no trabalho é colocar coração nas coisas, de tal modo que nós mesmos, podemos dizer assim, mas como é que não ficou bom? Não é ficou boa essa nossa tese? Não ficou boa essa igreja limpa? Não ficou bom o meu guarda-roupa organizado? Não ficou bom o meu escritório, a minha loja? Então, que as pessoas, a gente possa olhar com admiração e dizer, ficou muito bom. Mas que também as pessoas que verem possam pensar assim, que bom que está aqui, que bom ver essas coisas do jeito que elas estão postas. Então, a santificação no trabalho significa colocar o senso de céu, de eternidade em tudo que fizermos. O trabalho, portanto, não é exaurimento, mas é um louvor a Deus. Porque quando eu vou fazendo as coisas com grande alegria e com total dedicação, isso nos deixa elevados. Então, assim cuidemos toda e qualquer ocupação, porque também esse é outro problema. Pensar que o trabalho é fonte de renda. Se nós reduzirmos o trabalho à fonte de renda, nós ficaremos tristes e sem sentido na vida. Mas quando pensarmos que todo trabalho é uma ocupação em Deus, todas as coisas ganharão um novo sentido. Então, assim, filhos e filhas amados, São José Maria teve essa clareza. Nós devemos saber que, historicamente, um pouco antes dele começar o seu caminho, já a igreja louvava o Cristo Rei. E surgiram vários caminhos de trabalho. Juventude agrária católica, operária, estudantil, universitária. Esses jovens no início do século passado, tinham essa preocupação. Como nos meus caminhos posso obedecer Cristo Rei? São José Maria captou tudo isso e levou um sentido para o trabalho, para que nós pudéssemos compreender todas essas coisas. E por fim, uma última coisa que gostaria de chamar a atenção. Às vezes a gente acha que a santidade é estar nas ocupações eclesiásticas. A gente acha que para ser santo eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Olha, o padre precisa de muita gente cooperando na catequese, na missão, na evangelização. Mas não esqueçamos, há uma hierarquia. Os casados devem seguir a seguinte hierarquia: esposo e esposa em primeiro lugar, os filhos em segundo lugar, e em terceiro lugar o trabalho. Atenção, mulheres, os filhos em segundo lugar, porque se a gente perguntar às mulheres o que é mais importante em sua vida, meus filhos, é seu esposo. Por este amor com que se amam, educa os filhos. Então, por isso, os casados têm que manter essa hierarquia. Os solteiros, jovens, devem manter a hierarquia do estudo, do trabalho e as outras coisas, inclui inclusive ocupações da igreja. Há muita gente idosa que às vezes lamenta com o padre dizendo assim: Padre, eu queria ter servido à igreja, mas veja, eu cheguei a esta idade e não fiz muitas coisas. Que pena. E eu digo, mas você não foi um bom pai? Você não foi um bom profissional? Você não se dedicou às coisas com perfeição? Você foi um bom cristão. Então, vamos dizer assim, a distinção de um bom católico não está nas ocupações eclesiásticas ou no número de grupos ou pastorais a que pertence. Volto a dizer, preciso, mas eu devo advertir, precisamos mais de gente no mundo falando de Cristo, vivendo como Cristo, santificando o trabalho e tornando-se Cristo presente no mundo. Por isso, então, que tenhamos muito cuidado, que às vezes a gente chega para as pessoas e até pergunta: você é católico? Sim. Ah, mas eu não te vejo em nada de pastoral. Não, não é essa a questão. Você vai à missa, confessa-se e reza todos os dias, isso te torna católico. E a nossa presença no mundo, tornada como Cristo, isso sim nos fará verdadeiros cristãos. Então, por isso, vamos santificar o trabalho, todo e qualquer trabalho. Hoje ainda, antes de dormir, quando arrumarmos nossas camas, amanhã, quando levantarmos e deixarmos o quarto em ordem, saibamos que isso faz parte da santificação do nosso trabalho. Peçamos a São José Maria Escrivá a intercessão para descobrirmos a beleza da presença de Deus em tudo,
e cumprirmos com santidade todas as nossas ocupações e obras que o Senhor nos confiar durante o dia.